Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para exaltar o nome santo de Jesus. Sabemos que mais um momento o Senhor nos dá de oportunidade para dizermos que só nele e por ele são todas as coisas. Ao meio de tantas situações que nós estamos vendo, tantas famílias que foram separadas, tantas pessoas que nos deixaram, nós continuamos aqui para concluir que Deus continua nos guardando, nos livrando de todo o mal. Por mais difícil que tenha sido ou que está sendo, nós sabemos que tudo podemos no Senhor. Então eu quero, nesta noite de domingo, declarar que nós somos mais que vencedores. Porque chegamos até esse momento e sabemos que outros momentos ainda existirão para que nós possamos enaltecer, engrandecer o nome santo de Jesus. Então eu gostaria de estar fazendo uma oração antes de estar trazendo essa palavra que vai edificar as nossas vidas, edificou a minha, e tenho certeza que aonde essa live chegar, ela também vai edificar vidas. Por isso, eu quero fazer uma oração ao Senhor nesta hora. Senhor, eu quero te agradecer, porque de uma forma tão maravilhosa, o Senhor tem nos encontrado, tem nos dado a tua graça, tem nos feito permanecer firmes na tua palavra. E neste momento, Pai, em que paramos tudo para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, nós declaramos que o Senhor continua sendo o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele ajudador que tem sido Pai para conosco. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará grandes milagres acontecer nas nossas vidas ainda. Tudo isso eu te peço, tudo isso eu te agradeço, no nome do teu Filho amado, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nós iremos falar nesta noite sobre um grande homem, um homem que foi considerado um dos profetas que o Senhor usou grandemente, que o Senhor usou poderosamente, profeta Elias. E se você puder ir comigo no capítulo 19 de 1 Reis, eu gostaria de ler com vocês essa história. Acabe fez a saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e se chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. A palavra de Deus está aqui contando uma história que todos nós conhecemos, todos nós sabemos como foi essa história. Aqui o grande profeta Elias, aquele que lá no capítulo 18, ele orou para que chovesse novamente, e a chuva veio. O mesmo profeta que orou para que não chovesse, e não choveu. Esse mesmo profeta, quando nós estamos falando aqui, quando o rei Acabe fez uma aliança com os fenícios de Tiro, essa aliança ocasionou no casamento dele com Jezabel. E quando Jezabel veio para o reino de Israel, ela trouxe com ela seus ídolos, seus costumes. E por ela ter casado com uma pessoa que ela não amava, não foi um amor, mas sim uma aliança que fizeram entre países, ela tinha algo que a consolava, e eram os ídolos, e eram seus profetas que estavam à sua volta, trazendo assim um pouco da saudade que ela tinha da sua terra. E aí nós sabemos que entra o profeta Elias
aquele que defendiam toda a verdade de Deus, toda a palavra de Deus. E muitas coisas aconteceram nessa época. E eu não quero entrar em questão agora do que tudo o que aconteceu nesta questão. Só que neste momento, onde o rei Acabe já tinha visto a mão de Deus, o rei Acabe já tinha visto quando Deus falou que iria secar, deixar sem chuva, amando de uma palavra que o profeta Elias havia dito. E o mesmo rei viu quando Elias estava lá no Monte Carmelo e ele orava e o Senhor disse para ele que ele orasse, que a chuva voltaria, como a chuva voltou. Então Caleb sabia de quem estava se tratando, de quem estava se falando, do grande Deus de Israel. E ali Elias, sem medo nenhum, sem temer a nada, quando ele defendeu e pediu que o Senhor matasse aqueles 450 homens, ele estava ali ímpeto a enfrentar todos aqueles profetas de Baal. Nós conhecemos a história. E ele, numa única oração, o Senhor enviou do céu aquele fogo, aonde todos foram consumidos. E aqui, quando Acabe trouxe tudo isso a conhecimento, até eu pus como um tópico, Acabe fez saber a Jezabel os fatos de como tinham morrido, no caso, como fala aqui, como havia acontecido a morte dos seus profetas. Mas nesse momento, aqui não se especifica, não está especificado na história que é uma forma que o profeta orou para que não chovesse, ele profetizou que não iria chover, ele também orou para que chovesse, mas Acabe não falou isso para ela. E ela, numa fúria total, ela mandou um mensageiro, que levasse a Elias, dizendo que da mesma forma que os seus profetas haviam morrido, que ele também seria tirado à vida. Como ele disse aqui, se aprover-se amanhã às estas horas, não fizer eu a tua vida o que fizesse a cada um deles. E no versículo 3 está dizendo assim, temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi. E chegou a Berseba, e pertencente a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele continuou. E nesse continuar, sabe, nesse feito, nesse capítulo, sabe, ele estava indo em direção ao Monte Horebe, nós sabemos disso. Só que, quando ele parou, ele teve que meditar um pouco, raciocinar um pouco. Mas quando fala aqui, no versículo 3, que temendo, pois, Elias estava temeroso, porque afinal de contas, ele tinha recebido uma ameaça. Quem tinha ameaçado ele? Jezabel. Jezabel era uma mulher inimiga dos homens e mulheres de Deus. E tudo que ela queria era ver destruído o reino de Deus. E para isso ela trabalhou, para isso ela se empenhou, para isso ela não mediu esforços. E quando tudo isso estava acontecendo, ela manda um recado. E eu quero aqui trazer um alerta para nós. Muitas vezes, uma pessoa na sua autoridade, vamos dizer assim, nos manda alguns recados. Muitas pessoas nos amaldiçoam pelo simples fato de nós fazermos a vontade de Deus. Muitas vezes desejam a nossa morte para que a gente não venha prosseguir naquilo em que Deus designou que nós fizéssemos. Sem querer atrapalhar nada, simplesmente lutando por uma causa que nós sabemos que é verdadeira. Não muito longe hoje do que nós estamos fazendo, vendo o que está acontecendo com as nossas igrejas. Nós sabemos que para tudo o Senhor tem uma definição para nós. E naquele momento, quando Elias olhou para aquele recado do mensageiro, ele ficou, aqui a palavra fala que ele temeu pela vida dele. E ele
tomou uma direção diferente. Muitas vezes nós tomamos uma direção diferente quando nós estamos sendo ameaçados, muitas vezes palavras contrárias nos vêm naquela direção em que nós achamos que nós temos que seguir. Quantas vezes nós erramos e nós sabíamos qual era a direção certa, mas por ouvirmos tantas falas, nós tomamos algumas decisões que depois a gente vem a se arrepender. E aqui Elias, ele havia se esquecido de algumas coisas que tinha acontecido na vida dele. Ele se esqueceu que ele orou e o sol parou. Ele se esqueceu que quando ele estava de joelho, ele orou a Deus para que chovesse. E o seu menino ia até a ponta da montanha e olhava para o céu, porque ele sabia que o sinal ia vir. E Elias continuava acreditando que a chuva ia chegar, embora tudo à sua volta dizia o contrário. Mas para a honra daquele profeta, o Senhor mandou a chuva. E nós sabemos que ele aqui continuava sendo o mesmo profeta. Nós vemos que Elias, no capítulo 18, era um profeta valente, um profeta que não se intimidou com nada, com nenhuma das ameaças, com nada. Tudo que era para ele fazer, ele fazia. Mas de repente, assim ao meio de tantas coisas que tinha acontecido, que ele já tinha mostrado, o Deus de Israel, o Deus que ele servia, o Deus que ele profetizava, o Deus que ele falava que era fiel, ele vê uma ameaça de uma mulher, uma mera mulher humana, que traz para ele uma sentença de morte. E ao contrário de tudo aquilo que ele tinha vivenciado antes, ele faz algo. E está dizendo assim no versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Naquele momento ele estava tão cansado, ele estava tão esgotado, ele estava assim, olhando para o problema, olhando para aquilo que poderia ser possível, Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Muitas vezes nós nos esquecemos lá atrás, aonde Deus nos chamou, aonde Deus nos ungiu, aonde Deus nos consagrou, para que nós fôssemos hoje a palavra de vitória, para que pudéssemos caminhar. O dom essencial para pegarmos na mão de pessoas e fazermos pessoas a caminhar e dizer que nem tudo está perdido, que muitas coisas é possível, que pode vir as situações, mas essas situações, elas são passageiras. E aqui, quando ele foi para o deserto, porque ele estava cansado. E eu quero trazer essa situação aqui para mim e para você. Quantas vezes hoje nós vivemos grandes ameaças? Quantas vezes, e muitas vezes, no meio de tantas lutas, nós estamos desconcentrados naquilo que Deus tem falado para nós. Talvez uma promessa que há 10 anos atrás o Senhor falou, creia que eu farei isto, aquilo. Somente creia, espere, aguarde em mim. Mas os anos vão se passando e tantas coisas vão acontecendo. E eu tenho batido numa tecla que tudo tem um início na nossa vida. Tem um meio e tem um final. Mas nós estamos no meio. E no meio nós temos frustrações. Nós temos palavras que nos é falada, que nos é designada de maldição. Que nós não podemos, nós não vamos chegar. Por que nós? Por que eu? Por que você? Não foi diferente aqui de Elias. E quantas vezes, no meio de todas essas ameaças que nós estamos vivendo hoje, sabe, a situação financeira, desemprego, doença, Covid, os governamentais, há um sistema totalmente desconcentrado. Ninguém fala nada com nada. São pessoas que brigam entre si. Nós estamos vendo que a falta de paciência deixou de existir. E daí, nós muitas vezes nos deparamos, sentamos e dizemos, até quando, Senhor, eu vou aguentar? Quantas vezes, nesses 2 anos, 1 ano e meio,
depois que essa pandemia entrou, você pensou em desistir? Quantas vezes você não pensou em parar? Quantas vezes você não quis dizer, eu não suporto mais, Pai? Até quando o Senhor me levará a ver a minha vitória? E o Senhor está falando nesta noite, para mim e para você. Ainda dá tempo. Quando Elias parou ali debaixo daquele zimbro, ele estava tão cansado que ele dormiu. Ele se lamentou com Deus, ele quis morrer. Agora vamos analisar, se nós tivéssemos um tópico aqui. Ele que estava nessa posição, ele ficou nesta posição. E para reverter isso, alguma coisa tinha que acontecer. E muitas vezes, nós estamos nessa posição. Nós nos encontramos para baixo, nós ficamos desgastados, as palavras não nos motivam mais, as coisas parecem que perderam as cores, sabe? Parece que o sol não está mais brilhando da forma que brilhava. Afinal de contas, eu sonhava com isso, com aquilo, mas não aconteceu. Afinal de contas, meu pai disse, daí você começa a lembrar das maldições. Ah, que eu não seria nada mesmo, que eu não presto para nada. Não diferentemente aqui da situação de Elias. E quando ele dorme, está dizendo, basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não quero, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava se considerando nada, ele estava se considerando uma pessoa que não tinha valor. Quantas vezes nós vemos pessoas abatidas, doentes da alma, não estão doentes do corpo. Elas estão doentes da alma, porque elas não encontram nelas a condição de serem, sabe, as pessoas que Deus estabeleceu algo para serem na terra. E tudo que Satanás quer, tudo que o inimigo quer, é nos deixar para baixo, porque afinal de contas, toda a tese dele, a vontade dele, é matar, roubar e destruir. Destruir os nossos sonhos, as nossas vontades, a nossa alegria. Quando você se apresenta com alegria, você incomoda aquelas pessoas que estão amargas, aquelas pessoas que não conseguem viver a paz interior, sabe, que só o Senhor pode dar. E Jezabel fez isso com Elias, um profeta de um porte de intimidade com Deus, como ele era. Ele orou para que o fogo do céu descesse e consumisse os soldados de um rei, que eu não me recordo o nome agora. Então, imagina a qualificação de santidade e de relacionamento com Deus. Talvez você esteja dizendo assim para mim agora, ah, mas eu não tenho esse relacionamento com Deus. Você pode não ter esse relacionamento, não porque Deus não quer, porque talvez você não tenha buscado. Mas o Senhor diz nessa noite, eu tenho um compromisso com você. Se você verdadeiramente me buscar de todo o seu coração, pede-me tudo o que você necessita, e vós vereis que vós recebereis, se pedirdes em meu nome ao Pai. Jesus deixou essas palavras. Então nós não somos qualquer coisa. Hoje nós estamos vivendo o descrédito total do ser humano. Tudo está se encadeando, tudo está num segmento que nós seremos apenas um número. Tudo. Pelo cumprimento da palavra de Deus, tudo. Você pode ver que todas as mercadorias, elas são hoje codificadas com código de barra. E estão querendo colocar um código em nós. Estão querendo controlar as nossas vidas. Estão querendo trazer para nós que nós não merecemos nada. Que nós precisamos de uma orientação, que nós sozinhos não conseguiremos chegar. E Deus está dizendo nesta noite, eu sou aquele que te levanta, eu sou aquele que te faz caminhar, eu sou aquele que não deixo você ficar à beira do caminho. Porque quando eu digo, quando eu prometo, eu cumpro, eu sou teu Pai, que não te abandono e não te deixo. E naquele momento a canseira dele era tão grande, que ele ali se deitou, após falar e pedir para Deus que ele morresse, que ele queria morrer, ele dormiu. Só que como Deus é um Deus, eu tenho pregado que Deus não é um Deus de expectativas, mas é um Deus, sabe, de surpresa.
Ele nos surpreende, sabe? Ele nunca vai deixar você à mercê de qualquer inimigo. Nunca. Se você crê nessa palavra, tome posse. Ele nunca vai te abandonar. E ele está dizendo assim no versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. E olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Pois ele comeu, bebeu, mas tornou a dormir. Naquele momento, Elias estava tão desolado que ele nem conversou com o anjo. O anjo lhe tocou. Você já pensou que coisa maravilhosa? Um anjo nos tocar? Que coisa linda você ter a presença de Deus e saber que essa presença de Deus está aí, está em você, está com você, está te ajudando, fazendo você vencer. E ele ali foi tocado pelo anjo. E ele comeu. Ele não se levantou, mas ele comeu. Ele bebeu e voltou a dormir novamente. E mais uma vez, o anjo veio e lhe tocou novamente. E disse para ele: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Só que desta vez o anjo tinha uma outra palavra. A primeira vez ele disse: levanta-te e come. Mas na segunda vez ele disse: levanta-te e come, porque o caminho lhe será sobremodo longo. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite? Na primeira vez ele ainda estava cansado. Ele olhou o anjo, ele comeu, ele viu a provisão. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: haverá provisão sim. A promessa vai ser cumprida sim. Você pode estar cansado hoje. Você pode estar muitas vezes abatido, triste. Mas haverá o refrigério. O Senhor começava esse ano falando no meu coração que esse ano é o ano do retorno aos braços do Pai. O Senhor está mudando todas as coisas. O Senhor está fazendo cumprir aquilo que Ele prometeu para que a palavra dEle seja revigorada nas nossas vidas. Nós estamos atravessando, sabe, uma frieza total. Nós vemos no semblante das pessoas a frieza que elas estão vivendo. A falta de vontade de buscar a Deus. Porque as coisas estão fáceis demais. O conforto, a acomodação, a nossa zona de conforto nos traz uma acomodação que nós não queremos sair dessa zona de conforto. Ali, do jeito que Elias estava, ele poderia até ficar mais tempo. Porque, afinal de contas, o anjo estava cuidando dele. A proteção de Deus não saiu de volta dele. Mas o Senhor tinha algo muito maior para ele. Muitas coisas para realizar ainda. E eu venho nesta noite te dizer: quantas coisas ainda tem para se cumprir na tua vida? Quantas situações ainda tem que entrar nos eixos para que as bênçãos do Senhor venham sobre você? Sobre tudo aquilo que Deus te prometeu. Tudo aquilo que Deus vai fazer. Porque Ele cumpre o que promete. Mas muitas vezes nós, dentro das nossas pequenas limitações, nos fechamos nos nossos casulos e achamos que aqui fora não há necessidade de nós. Afinal de contas, quem sou eu? Porque uma fração de segundos em que você estava todo alegre, todo glamouroso, todo confiante em Deus, você fica de uma forma, sabe, que irreconhecível. Elias, no capítulo 18, era totalmente um homem diferente do capítulo 19, onde ele estava com medo de uma mulher mortal, humana. Uma mulher que não tinha nada para oferecer. Ela queria fazer exaltar a sua própria vontade, mas ela não tinha nada de autoridade de Deus. E mediante aquele aviso, ele ficou com medo. E ele foi o quê? Se refugiar. E nesse refúgio que ele buscava no deserto, ele pediu para Deus a morte. Quantas vezes nós pedimos a morte? Quantas vezes nós queremos parar no meio do caminho?
Mas o Senhor está dizendo nesta noite que nesse deserto, mesmo debaixo daquele zimbro, aonde ele deitou e dormiu, Deus estava olhando por ele, Deus estava velando, Deus não abandonou, Deus não vai te abandonar. Não é porque você errou, porque você não fez as coisas certas, que Deus está te abandonando. Porque Ele lembra. Uma das coisas que Deus é maravilhoso, Ele lembra de nós. Ele lembra das promessas que nos fez. Ele lembra que nós temos ainda que cumprir um papel na terra. E nas nossas deficiências, sabe o que Ele está fazendo? Está pedindo para o anjo, vai lá e ajuda, levanta, prospera, coloca algo no caminho, faz abrir uma porta. O Senhor não nos abandonou. E ali Elias estava achando que ele estava só, a ponto de pedir a morte. Um profeta do porte dele, dizer, Senhor, eu aqui, como ele fala aqui, eu pedi a morte, porque não sou melhor do que os meus pais, porque os seus pais já estavam mortos. E ele queria morrer também. Ele se esqueceu que o sol parou, que o fogo desceu, o fogo queimou. Ele esqueceu das proezas que Deus fez através da vida dele. E quantas vezes eu e você não nos esquecemos daquilo para que Deus nos chamou? Quantas pessoas já passou pela nossa vida que nós ajudamos? Quantas pessoas já passou pela nossa vida que nos ameaçaram? Quantas pessoas já disse que você morreria, mas você não morreu? Quantas pessoas disse que você não conseguiria, mas você conseguiu? Quantas pessoas disseram que você não tem valor? E Deus está dizendo essa noite, você tem valor sim. Continue, fale do meu amor, pregue minha palavra, viva, eu sou vida, e vida em abundância. Nós temos uma vida que nós nascemos, mas com Deus nós temos vida em abundância, porque a palavra fala, mesmo que esteja morto, e estou falando de morte morrida, é morte espiritual, você viverá, porque Satanás quer te matar espiritualmente. Aqui havia uma condição, sabe, de sentimento do profeta. Ele se encolheu mediante a ameaça de uma mulher diabólica. E eu venho nesta noite te dizer, não se intimide quando pessoas te disserem que você não é capaz. Se aquiete e busque em Deus. Entra no teu quarto, cerra a porta, ore a Ele em secreto e você verá que a vitória virá bater na tua porta. Porque neste momento em que nós estamos vendo Elias, aqui não fala quanto tempo ele dormiu, mas naquele momento Deus mandou um anjo. Se Deus mandou um anjo, a presença continuava com Elias. Ele não foi menos profeta porque ele teve que ir para o deserto. Ele não foi menos homem de Deus porque naquele momento que ele recebeu a mensagem, ele ficou com medo, temeroso, sentiu medo. Não é porque ele deixou de acreditar em Deus. Todos nós temos uma fração, sabe, de muitas e muitas vezes nós olharmos para nós e a sensação que nós temos é de uma impotência tão grande que nós mesmos perguntamos o que estamos fazendo. Até onde, Senhor? O Senhor vai me levar? Até quando o Senhor vai me dar essa coragem? E o Senhor está dizendo, não é porque você um dia pensou em desistir que Deus se esqueceu de você e das promessas que fez para a tua vida. Não é porque você errou que Ele também vai se esquecer que você ainda tem promessa. Nós sabemos que todos nós iremos colher aquilo que plantamos, mas dentre essa colheita e o reconciliar com Deus, há uma plenitude de Deus operando aí. E Deus muda a plataforma, Deus muda ciclos, Deus faz coisas grandes. Como Ele mudou a vida de Sará, de Agar, quando deu à luz a Ismael, que foi enxotado por Abraão, porque Sara não queria mais ela no acampamento, porque afinal de contas agora ela tinha um filho. Até então ela servia, até então aquele menino era precioso. Mas com a chegada de Isaac, Ismael ficou à mercê. E mesmo sendo filho de Abraão, teve que sair do acampamento. E eu fico vendo a decepção dessa mulher. Quando ela colocou o menino de um lado
E ela começou a chorar e dizer: o que será de mim agora? O que farei eu com essa criança? Porque ela não saiu com nada. Ela não levou nada. Ela era uma escrava, sim, de Sara. Ela tinha direitos em algumas coisas, mas ela não levou nada. Ela levou simplesmente um pouco de água e um pouco de farinha. Como que você se sentiria? Você iria dizer: eu fui usada, na hora que eu servi, eu prestei para alguma coisa, mas na hora que eu não servi mais, me descartaram, como se descarta qualquer coisa. Mas naquele momento em que Agar estava desesperada, olha quem aparece: o anjo. O anjo vem para Agar e fala: por que tu choras, mulher? Por que estás aí aflita? E ela foi explicar, falando do menino. Ele falou assim: aquieta teu coração. Olha, atrás de você há um poço. Ainda há chance. Sabe o que é o poço? O que está significando esse poço? Para Agar, fonte de vida. Se Deus mandou um anjo, Deus não iria mandar os outros recursos? Deus não iria mandar as outras condições? Deus não iria trazer para ela a solução de algo que ela não tinha culpa? Nem ela e nem Ismael. E nós vimos que Deus deu uma direção para ela e para o seu filho. Ele não abandonou. Não porque ela era uma escrava, mas porque o amor de Deus, ele é acima de qualquer situação. O amor de Deus persiste em qualquer condições de tragédia. Talvez você esteja falando: é que a minha situação é irrevogável. Para o Senhor não tem situação difícil. Não é a situação diferente aqui de Elias. Ele também estava no deserto. E quem que Deus enviou? O anjo. E quem Deus mandou trazer o pão? Olha que coisa linda! Tinha uma pedra, o fogareiro e o pão assado em cima. E do lado uma botija de água. E o que Elias fez para que tudo acontecesse? Não foi o que ele fez ali. Porque momentos antes ele pediu a morte. Mas foi o que ele fez atrás. Foi o que ele creu lá atrás. Foi quando ele invocou lá atrás. Foi quando ele clamou. Quando ele acreditou que ele era o vaso. Ele era o instrumento necessário naquela hora para que tudo mudasse na terra. Sabe o que você é hoje? O instrumento necessário para que tudo mude nessa terra. Você é a pessoa certa que está no local, muitas vezes, necessário para que a luz de Deus, a luz do Senhor venha brilhar na vida de algumas pessoas. E muitas vezes, quando nós estamos cansados, abatidos, aflitos, porque tudo nos aflige, nós estamos vivendo uma vida de aflição, uma vida de conflitos. E os conflitos existentes estão dentro das nossas casas, estão lá fora, está dentro da nossa alma, porque nós temos uma militação entre alma e espírito todos os dias. E aqui o Senhor está dizendo: eu continuo olhando e protegendo aquele que me teme. Como foi com Agar, está sendo com Elias. E na palavra de Deus, nós temos 533 vezes a palavra levanta-te. E nesse levanta-te, Deus não falou. Olha, uma das coisas que eu quero ressaltar para você e para mim, Deus não tem dó de você. Porque a gente tem dó daquilo que não tem jeito. A gente tem dó de um cachorrinho machucado que não vai sobreviver, a gente fica com dó, que foi atropelado. Deus não tem dó de nós. Deus tem amor por nós. Quando nós vemos uma pessoa que está enferma, doente, primeira coisa que a gente fala: fica aí, o que você quer que eu faça? Você quer que eu vou lá, faça um chá, uma comida? Fica aí, descansa. Isso é o nosso pensamento humano, é a nossa reação humana de amor para com o próximo, porque ele está numa situação que precisa de recursos para poder se levantar. E muitas vezes a gente faz até o impossível para poder ajudar. Mas aqui, Deus está agindo de uma outra forma. Sabe? Quando o anjo apareceu para Agar,
ele falou para Agar: mulher, olha o que tem ao teu lado, atrás de você, um poço. Vai lá e pega a água. Toma. Aqui, Deus está falando para Elias: levanta e come. Deus não teve dó de Elias. Ai, coitadinho, judiação, porque ele foi meu profetinha, porque ele fez milagrinho. Não! Deus o colocou no patamar mesmo, o mesmo patamar. Ele continuava sendo o mesmo profeta. O profeta que Deus estabeleceu sobre a terra. E ele teve um período. Esse período Deus honrou ele. E não é porque ele estava nesse deserto que ele tinha menos honra. Não. O Senhor falou através do anjo: levanta e come. O anjo colocou lá, mas ele tinha que levantar e comer. Porque o Senhor sabia o que vinha posteriormente. O Senhor sabe que vai vir para você. Depois de toda a luta, depois de toda a tristeza, de tudo que você tem sido ameaçado, tudo que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem passado, os pontos de interrogações que ainda existem na tua vida. Porque, amados, a verdade é que a salvação, ela é um processo. Você aceita Jesus, não está tudo pronto, começou o processo. Não aceitar Jesus é um caminhar com Ele. A palavra fala: aquele que não pegar a tua cruz e me seguir, não será digno de mim. Então nós temos que ver: quem não deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim. Nós temos que parar de ficar minimizando as coisas, justificando as coisas. Porque quando nós justificamos as nossas falhas, nós estamos, querendo colocar uma máscara, tapar o sol com a peneira, como o povo fala. E Deus, que tudo sabe, no Salmo 139 diz assim: antes mesmo que eu fale uma palavra, Ele sabe o que eu vou falar. Quem que nós estamos enganando? Quem que nós estamos tentando passar a perna? Nós podemos chorar todas as lágrimas que nós temos no corpo. O Senhor não terá dó de nós, porque Ele sabe que dentro dessa pessoa que chora e clama, tem uma mulher forte, um homem forte, que recebeu uma palavra profética e que pode estar passando por momentos, sim, de aflição, mas continua sendo o mesmo homem e mulher que ele acredita que terá a vitória, porque quem designou a vitória foi Ele. Nós sabemos aqui que quando o anjo tocou-lhe de novo e disse: levanta-te novamente e come, porque o caminho será de sobremodo longo, e fala assim: e tu terás que se alimentar desta comida, porque terás que caminhar, que ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, no Monte Horebe. Ele teve que se alimentar, porque ele não aguentaria. E o Senhor está dizendo aqui: se alimente daquilo que eu tenho te dado, se alimente da minha palavra diária. Não fica ouvindo alimentos de outro lado. Ouça o meu alimento, aquilo que eu te trago, aquilo que eu te entrego, aquilo que eu dou de melhor, aquilo que eu tenho falado. Eu tenho enviado o meu anjo para te dizer. E nesta noite eu quero ser uma boca de profeta para dizer que não está perdido não. Que por mais difícil que seja a minha situação, a tua situação, há um Deus que está olhando para nós e nos enxergando, como vitoriosos. Não está nos enxergando como pessoas medrosas, como pessoas tímidas, pessoas que não sabem onde quer chegar. Podemos estar num deserto, sim. Todos nós passaremos pelo deserto ou estamos no deserto. Todos estamos no meio, mas neste meio tem anjo, neste meio tem Deus, neste meio tem promessa, neste meio tem santidade, neste meio tem provisão. E essas promessas se seguirão para aquele que tem coragem de acreditar, de orar e de saber: Pai, muitas vezes eu penso em parar, mas debaixo da tua palavra eu prossigo. E nós sabemos que ele chegou no Monte Horebe, onde ele recebeu outras ordenanças, mas ele teve que comer aquele pão. Ah, mas ele dormiu. E aí que ele dormiu? Ele precisava descansar, ele precisava talvez colocar os seus neurônios, afinal de contas ele enfrentou, quanto tempo ele enfrentou Jezabel e todos
os limiares que ela implantou naquele reino de Israel para poder destruir esse profeta. Quantos limiares você tem lutado? Porque estão tentando te destruir, estão tentando deixar você para trás, estão dizendo que você não pode, estão dizendo que você não sabe nada, que você não tem condições de fazer. A última palavra de Deus, a última palavra vem dele. O Senhor tem amado aquele que o ama. Ele fala: se verdadeiramente me buscares, me achareis, porque eu me faço ser achado por vós. Olha que coisa linda! Como Deus é maravilhoso! Ele quer ser achado por mim e por você. E quando esta palavra nos é dada, levanta, eu quero trazer para você cada posição que é dada para o homem, para a mulher. Deus tem uma palavra, sabe? Para o paralítico, quando Jesus disse para ele: pega a tua cama e anda, que está lá em João 5,8, que eu não vou entrar nessa palavra, mas quando Jesus determinou, ele falou para ele: pega, levanta, toma a tua cama. Ele não falou: ô meus amigos aí, ó, vem aqui, ó, ajuda o paralítico a pegar a cama, a ficar de pé. Não, a ordenança foi: levanta, pega a tua cama e anda. Então vamos parar de sermos fracos, vamos parar de sermos frouxos, vamos parar de muitas vezes sermos medrosos, porque quando Deus fala, Ele cumpre a promessa dEle, e quando Ele dá uma ordem, Ele coloca os seus anjos à nossa disposição. No Salmo 104 dizendo: eu dou ordem aos meus anjos poderosos para te guardar e te livrar de todo mal. É todo mal. Naquele momento de tristeza de Elias, ele não foi menos profeta. Ele continuava sendo o mesmo Elias, como tantas outras coisas ele ainda fez. Todos nós temos esse momento em que o papai prova que ele nos ama. É necessário, é preciso, porque ele nos ama. Então, outro dia o Espírito Santo dizia para mim: sorria mais, se alegre mais, cante louvores. Você está triste, está batido, cante louvores. Não tem problema que a sua voz muitas vezes não é afinada. Deus não está se importando com isso. Deus habita no meio dos louvores. Quando você louva, o Espírito dele vem, toma uma atmosfera totalmente diferente e entregará para você a tua vitória. E uma das coisas que eu quero ressaltar também agora, é sobre, em Atos 26:16, quando Paulo teve um encontro com Jesus, e ele caiu, e Jesus, usando aquela voz, quando ele perguntou quem é que falava com ele, ele falava: eu, aquele que você persegue. Ali Jesus deu uma ordem para Paulo. Imagina um general do porte dele. Imagina um homem que não temia nada. Um homem que mandava, sabe, exército ir e voltar. Ele dava ordem para matar e matar os cristãos. Era para ser extinguido, eliminados da face da terra. Ele não conhecia autoridade maior do que a dele, a não ser o mando dos reis, porque ele era considerado o general, porque ele tinha provado a sua fidelidade para com aquilo que ele tinha assumido, de ser um general de guerra e exterminar aquilo que trouxesse para o reino qualquer tipo de perigo. Isso mostrava para ele a sua formação. Ah, porque ele era ruim? Não! Mostrava que ele estava sendo fiel àquilo no qual ele fez um juramento. Mas quando ele encontra com Jesus, quando ele está ali, naquela estrada de Damasco, e Jesus para, ele dá uma saudação da forma que foi dada, e ele cai, e o Senhor diz a seguinte palavra: levanta-te e coloca-se em firmeza sobre os teus pés, porque se eu te apareci a ti, é sobre você que eu vou constituir muitas coisas. Meu Deus, quando eu estudava essa palavra,
olhando para Paulo, o que ele significava, e sabendo que dali para frente foi um processo na vida dele, um processo que ele teve que conhecer Jesus de perto. Queira conhecer Jesus de perto. Talvez você conhece, sabe, de receber oração na igreja, em posição de mão, mas Deus quer nesse momento que você venha conhecê-lo na íntegra, no mundo sobrenatural do que Ele é capaz de fazer com a tua vida. E quando Ele se levantou, você imagina um homem de um porte dizendo: eu quero constituir em você para aquilo que você foi chamado. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós nos sentimos medrosos, abatidos, tímidos. Muitas vezes caímos, perdemos, mas a palavra nos ensina assim. Muitas vezes temos que perder para aprender a ganhar. Muitas vezes nós temos que descer para aprender a subir. Muitas vezes nós temos que ficar como Elias ficou, com todo o porte espiritual que ele tinha, debaixo de um zimbro, dormindo, até que o Senhor manda o anjo e toca-lhe. Como Agar, que ficou naquele deserto perguntando: Senhor, o que eu farei agora? E o anjo vem e mostra para ela a direção. Você acha que vai ser diferente comigo e com você? Você acha que Deus não está fazendo alguma coisa para que a nossa história seja mudada? Eu venho dizer para você que todo tipo de afronta que você tem passado, toda tristeza que você muitas vezes já disse para Deus, muitas vezes algumas situações que foram estabelecidas na sua vida, para que você vivesse até o dia de hoje. Deus tem uma palavra para você. Levanta. Levanta e come desta palavra que o Senhor está te dando nessa noite. Levanta. Levanta tua mão ao céu e clama, porque o teu Pai te ouve. Ele não te esqueceu. Mesmo que pessoas te abandonem, mesmo que pessoas digam que você não tem valor, que você não serve para nada, que você, afinal de contas, está muito bom que já viveu. O Senhor está dizendo nesta noite: a última palavra é minha. E Ele está colocando no meu coração para dizer para você: eu estabeleço aquilo que é de melhor para você. Você simplesmente me ouve. Porque quando eu faço, todas as coisas estão feitas. Então que nós possamos entender que o tempo agora não é nós ficarmos choramingando, nem se sentindo fraco. Se você estiver fraco, Ele é forte para te sustentar. Ele vai te trazer as respostas. Busque e você o achará. E Ele trará para você, através do Espírito Santo, o desejo imensurável de você estar na presença dEle, estar nos braços dEle toda noite, porque toda manhã Ele renova as nossas forças. A palavra dEle se renova a cada manhã. E você verá que coisas boas ainda estão para acontecer. Nesse deserto, você não está sozinha. Você não está sozinho, meu irmão. Porque Ele está com você. Ele te levanta para poder dizer: eu sou o filho do Deus amado. Aquele que me adotou, cuida de mim, não me desampara. E mesmo nesse deserto, Ele tem mandado o anjo, como Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nós sejamos guardados, livres de todo mal. E nenhuma palavra contra você vai sofrer efeito, vai vir com efeito, porque a palavra de Deus é poderosa para quebrar todo tipo de palavra que estão dizendo, trazendo dentro de você uma sensibilidade que você não pode, querendo trazer para você a fragilidade. Mas essa fragilidade já foi quebrada na cruz, porque Jesus disse: está tudo consumado. Então a vitória é nossa. Tome posse dessa vitória. A partir de hoje, não deixe que ninguém mais te humilhe. Não deixe que pessoas falem para você aquilo que você não quer ouvir. Muitos momentos é melhor nos calarmos. Muitos momentos é melhor nós nos afastarmos. Porque Deus até isso entende.
como ele foi para o deserto. Mas mesmo lá no deserto, o Senhor não estava longe, o anjo estava junto. E ele obedeceu à ordem do Senhor, porque ele continuava sendo aquele Elias amado, que Deus um dia o chamou. Você continua sendo essa pessoa amada que o Senhor te chamou. E Ele sabe a data, o dia e a hora das tuas bênçãos chegarem. Simplesmente espere no Senhor, aguarde nele, porque Ele fará você vencer. Você verá isso. São dias melhores que vêm aí. O Senhor tem colocado no meu coração que o Senhor vai abrandar muitas coisas. O tempo é agora. O tempo não é amanhã, é agora. É hoje. O Senhor quer trazer para nós esse refrigério, essa certeza, não nas pessoas, mas que você tem um Deus que sabe as tuas falhas, as minhas falhas, e Ele te pega pela mão e diz: vem filha, vem filho, eu sou com você, eu não te deixo e não te abandono, porque eu sou o teu pai. Nossos pais, nossos amigos podem até nos abandonar, mas o Senhor continua aqui presente na minha vida, presente na tua vida. E eu quero determinar que como o anjo apareceu ali e deu a determinação, levanta-te e come. Eu estou dizendo para você, não se prostre mais para ninguém. Se tiver que prostrar, se prostre para Deus. Levanta-te, levanta a tua mão, come a palavra, busque Deus. E você verá que de repente as coisas começam a tomar novas formas. E o Senhor fará você muito mais que vencedor. Esta palavra de Elias falou muito ao meu coração. Nem tudo está perdido. Nós sabemos o final de Jezabel. Nós sabemos o final de Acabe. Eles não quiseram ouvir, não obedeceram. Porque aqueles que não obedecem sofrem os danos, sim. Mas nós cremos num Deus poderoso que tem nos guardado e continuará nos guardando e nos livrando de todo o mal. Se você puder, fecha teus olhos, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque mesmo muitas vezes nós achando que nós estamos errando, muitas vezes somos falhos, sim, mas o Senhor continua nos olhando com esse olhar de amor e nos estabelece a nossa vitória. Tem determinado que nós não somos qualquer coisa. O Senhor tem determinado que nós somos filhos e filhas amadas e amados teus. E temos a certeza que neste momento o Senhor está olhando para nós e determinando até onde nós vamos chegar. Porque de uma coisa eu tenho certeza, Pai, as promessas irão se cumprir na minha vida e na vida dos meus irmãos, dos meus amigos e aonde esta live vai chegar. Que o Senhor abençoe a todos, que nós tenhamos um início abençoado de semana, uma noite tranquila na tua presença e que o teu amado Espírito Santo continue conosco, nos livrando de todo mal. É no nome do teu Filho amado Jesus que eu peço e é no nome dele que eu agradeço por esses momentos maravilhosos na tua presença. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça de você um guerreiro, uma guerreira, que vale a pena, sabe, ser cuidado por esse Deus que tanto nos ama. Que você fique nesta paz. Shalom.